Oi, gente, tudo bem com vocês? Está procurando aquela receita simples e fácil, começa errado e no final dá tudo certo? Então você está no canal certo, gente. Vamos fazer um salgado de lanchonete, um salgado com formato único que cai como uma luva para a gente vender e ganhar um dinheiro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo de hoje. E bora lá fazer salgado? Vamos lá para os ingredientes do salgado perfeito para lanchonete. A gente vai usar 300 ml de água morna, 50 ml de óleo, 20 gramas de açúcar, 5 gramas de sal, 10 gramas de fermento seco, é um pacotinho de fermento seco, e 500 gramas de farinha de trigo. E vamos lá para o modo de preparo. Aqui a gente vai começar adicionando a água, lembrando vocês, a água é morna. Depois a gente vai adicionar o óleo, o açúcar, o sal e o fermento. Agora a gente dá uma misturadinha e vamos adicionar a farinha, que é o nosso último ingrediente. Aqui a gente adiciona a metade e começa misturando. Aqui a gente adicionou o restante da farinha, a massa continuou um pouquinho pegajosa, não tem problema. A gente sempre reserva um pouquinho de farinha do lado, se precisar a gente adiciona. Então vamos adicionar uma mãozinha de farinha e vamos misturando essa massinha. Ela vai chegar num ponto que ela vai desgrudar da mão, ela está bem pegajosa. Vamos adicionar mais uma mãozinha. Então aqui eu adicionei 2 mãos de farinha. Ela já começa a desgrudar da mão. E a gente vai misturar essa massinha aí por uns 2 minutinhos. E depois que essa massa, a gente sovou ela por 2 minutinhos, agora a gente vai pôr um pano de prato em cima da bacia e deixar essa massa descansar por 10 minutinhos para ela dobrar de volume. E passado exatamente 10 minutinhos, a massa dobrou de volume. Está no ponto ideal que a gente precisa. Agora a gente vai tirar aqui da bacia. Vamos polvilhar um pouquinho de farinha na mesa. E vamos pôr ela. Vamos lá, como vai funcionar esse salgado? A gente deixou reservado de lado aqui a balança. A gente vai pesar essa massa e a gente vai dividir ela. O rendimento dessa massa deu 958 gramas. Então a gente vai cortar 500 gramas para a gente fazer a base de baixo. E o restante a gente vai usar para fazer a finalização por cima. Então vamos pegar uma faca e cortar essa massa. 500 gramas a gente vai fazer a parte de baixo. Vamos deixar de lado aqui. E o restante da massa, que vão ser 458 gramas, a gente vai usar para fazer a parte de cima. Então vamos começar aqui esticando essa massa com um rolo. Vamos polvilhar a farinha e vamos esticar essa massa. Aqui a gente já abriu bem essa massa, agora eu quero mostrar para vocês a forma que a gente vai estar usando. A gente vai usar uma forma de bolo, a medida dela é 30 por 23, é o tamanho dessa forma. O que a gente vai fazer? A gente vai passar essa massa para dentro dessa forma. Vai ficar umas beiradas saindo para fora, não tem problema. A massa, ó, ela não é muito grossa, ela não pode ser muito fina. Ela fica um pouquinho mais grossinha mesmo, para a gente fazer esse salgado. O que a gente vai fazer? Com o rolo cortador, a gente vem cortando essa massa e tirando o excesso de massa. Os pedacinhos que faltar, a gente vai chegando aqui com a mão. Aqui, ó, a gente vai acertar essa massa. Não pode ser uma massa muito grossa e nem aquela massa muito fina, senão na hora que a gente for cortar esse salgado ele vai estourar. E para não ter perigo de dar bolo embaixo, ó, a gente faz uns furinhos com a faca. Já vamos começar aqui, ó. A gente vai começar usando aqueles molhos preparados, aqueles molhos prontos, né? E com uma colher a gente espalha ele no meio da massa. E depois que a gente espalhou o molho, a gente agora vai usar a ponta de frios. Aqui tem 300 gramas de presunto e mussarela. Tem mais presunto do que mussarela, porque o presunto ele sai um pouquinho mais barato para a gente ter um rendimento bom com esse salgado. E a gente vai espalhar ele aqui no meio da massa. A gente reservou 300 gramas, vai estar lá na descrição para vocês. Qualquer dúvida tem meu Instagram, que é o Armando Felipe Receitas. Vocês podem me chamar lá que a gente vai conversando. E eu vou tirando a dúvida de vocês. Gente, olha só. Aqui a gente já pôs os frios, né, as pontas de frios. A gente usou 300 gramas de presunto, mais presunto e menos mussarela. Agora a gente vai usar requeijão. O requeijão e o molho que a gente pôs, o molho a gente pôs por baixo, é para esse salgado ele não ficar seco. E para quem não gostar de requeijão, pode estar trocando e usando o molho por cima, para o salgado não ficar seco. Por isso que a gente já começou pondo o molho, depois as pontas de frios e agora a gente vai usar o requeijão. É para esse salgado ele não ficar seco.
O requeijão a gente faz isso. Põe por cima. E para finalizar por cima, a gente vai usar aqueles milho de conserva, uma latinha de milho, dá pra gente usar nesse salgado. Então aqui, ó, a gente reservou de lado aqui 200 gramas de presunto. E agora a gente vai pôr eles assim. Gente, então a parte de recheio já tá pronta. Agora a gente vai reservar aqui de lado. E vamos esticar aquele outro pedaço de massa. A gente vai esticar ele bem. Vamos polvilhar a farinha. E com o rolo a gente vai esticar esse pedaço bem. Pra gente já estar fazendo a finalização desse salgado. É um salgado rápido. Um salgado aí muito bom para vender. Aqui a gente já esticou bem essa massa. Ó, a parte de cima ela é um pouquinho mais fina para o salgado não ficar maçudo. Então a gente abriu bem essa massa que a gente vai fazer. Para quem não tem muita prática ainda, para fazer a parte de cima, a gente pode pôr aqui a forma aqui em cima e com o rolo cortador, ó, a gente vai cortar aqui, ó. Não vamos cortar muito rente não, que a massa dela vai dar uma encolhida. Agora é só a gente tirar a forma daqui, ó. Vocês podem estar fazendo isso com a parte de baixo também, dá menos trabalho, né? Do que igual eu fiz da primeira vez. Agora, só a gente apertar bem, ó, para fixar junto com o requeijão, para não ter o perigo de fazer bolha. Para não fazer bolha, a gente também vai furar com a faca. É um salgado rápido de fazer, um salgado que pouca gente faz, o povo gosta disso, né? De novidade. Então eu falo para vocês, é um salgado que vende muito, salgado muito gostoso, e ele não é muito barato, né? Porque ele vai bastante recheio, mas é um salgado que vende bastante. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Com a faca, ó, a gente vai fazer alguns furos para não dar bolha. E para finalizar, para a gente levar para o forno, a gente reservou aqui do lado uma gema. A gente vai pincelar por cima, pegar aquela corzinha no forno. E para finalizar, para ir para o forno, ó, a gente pincelou gema. Agora a gente vai pôr mussarela. Eu comprei 200 gramas de mussarela, mas não vou usar tudo isso, né? Eu acredito que vai usar 4 fatias, de 4 a 5 fatias, muito pouquinho. Agora a gente finaliza com batata palha por cima. Orégano. E o pimentão, gente. O pimentão é a gosto. Se vocês não quiserem usar, não precisa. Eu acho muito bonito a finalização com pimentão. Então eu vou estar finalizando com pimentão por cima. Mas é a gosto. Se vocês não quiserem usar, para não ficar muito caro salgado, aí é opcional. Eu já acho muito legal estar usando aí o pimentão. Gente, então tá pronta a finalização antes de ir pro forno. Meu forno já está pré-aquecido em 210 graus. Eu vou estar assando com o forno de casa, 210 graus. Assim que começar a pegar uma cor, eu vou abaixar o forno para 160 e deixar terminar de assar. E daqui a pouco eu volto com vocês e falo para vocês o tempo exato de forno. Se for o forno de padaria, pode assar a 150 graus. Não assa o forno muito quente, com de padaria, para ele não assar muito rápido e ficar cru. Então o forno de padaria pode assar aí a 150 graus. E vamos lá assar, daqui a pouco eu volto com vocês com o tempo gasto de forno e o resultado final, para a gente fazer as finalizações e eu mostrar para vocês o jeito que a gente corta esse salgado. Gente, olha que maravilha que ficou o nosso salgado de lanchonete. 25 minutinhos de forno para a gente assar ele com o forno de casa. Com os outros fornos pode ser variável aí. E para ficar mais fácil, ó, vocês podem estar pegando uma faca um pouquinho mais fina e vir aqui no meio apertando. Ó, você vê que tá sequinho, beleza, tá? Não pode tirar do forno. A massa por cima sequinha. Agora com uma régua, a gente vai medir e vai cortar de 7 centímetros. Com 7 centímetros a gente corta. Depois a gente corta de novo e vai cortando. Então eu vou cortar e mostro pra vocês já cortado. Gente, tá pronto o salgado, a gente já cortou e passou eles pra forminha. Uma sugestão de venda aí pra vocês. Um salgado desse não é barato, né? Igual vocês viram, ele é muito bem recheado. A gente vende a 15 reais. Se a gente for ver bem, ele é barato, né? Porque a gente hoje paga num pastel aí com um pouquinho de recheio, 10 reais. Então um salgado desse muito bem recheado, ele enche mais do que um lanche, né? Um lanche hoje a gente tá pagando quase 30 reais. E um salgado desse a gente vende a 15 reais e vende muito. Mostrei para vocês uma sugestão, mas se caso vocês ainda achar que tá um pouco caro, vocês podem estar cortando no meio.
Pode dividir ele no meio. Pode estar dividindo no meio e vendendo a R$7. Aqui, ó, a gente tem uma forminha menor. Vamos passar para ela. E outra sugestão de venda, um salgado muito bem recheado. Vou mostrar para vocês mais de perto. Olha aí, gente, muito bem recheado, cremoso por dentro, não fica seco esse salgado. Um salgado desse aqui vende por si próprio, né? Da forma que a gente mostrou para vocês aí que a gente embala. R$7 a metade e R$15 a tiro. Um salgado desse vende por si próprio, muito gostoso. Chega a dar água na boca, né, gente? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, tem meu Instagram, que é o Armando Felipe Receitas. É só me chamar lá que eu converso com vocês. E fui, gente, até a próxima.